meus amigos do Brasil, feliz segunda-feira, feliz semana para todo mundo. Estamos chegando aqui pela Rede Família de Televisão com o nosso Visão Geral. Você sabe, aqui desfilam personalidades importantes dos diversos segmentos da sociedade brasileira e não será diferente hoje. Meus amigos, estava tudo pronto para uma palestra sobre humildade. As pessoas estavam chegando, se acomodando, conversando. De repente, uma pessoa, um homem, maltrapilho, maltratado, adentrou ao salão, um enorme salão, e ficou procurando conversar com as pessoas. Ele perguntava o que queria acontecer ali, porque tinha tanta gente ali. As pessoas fugiam dele, não lhe davam atenção, por mais que ele tentasse, não tinha atenção de ninguém. Aí ele se sentou numa determinada cadeira e as pessoas que estavam em volta da cadeira se levantaram, saíram de perto dele. Enfim, quando o locutor chamou pela pessoa que iria fazer a palestra, anunciou o palestrante, para surpresa de todos, aquele mendigo, maltrapilho, maltratado, se levantou, se encaminhou para o palco, ficou atrás do púlpito e disse o seguinte: hoje faríamos uma palestra sobre humildade, mas diante de tudo o que aconteceu aqui, eu peço aos senhores que voltem para casa, pensem em tudo que houve aqui e retornem na semana que vem. É isso aí, meus amigos. Hoje eu converso com Levi Correia, coach profissional. É a segunda vez que ele está no programa. E você sabe, se voltou é porque você fez sucesso, porque nós gostamos e todos gostaram. Bem-vindo, Levi. Obrigado. Tudo bom? Graças a Deus, muito bem. Levi tá ficando famoso, hein, Levi? Imagina. Algumas palestras aí importantes, com palestrantes importantes, Sim. Entre eles Leandro Carnal. Você Sim. Realmente está aí num nível muito, muito bom. Obrigado, que ótimo. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, Levi. Levi, já falei de você, mas não custa a gente lembrar que você é consultor especialista em gestão estratégica de pessoas, gestão de projetos, comunicação empresarial, programação neurolinguística, hipnoterapeuta, coach profissional. E colunista da Rádio Bandeirantes, aqui de Campinas, no quadro Momento RB 1170M, Com a Juliana lá? Juliana Caetano. Aliás, é o seguinte, eu preciso um dia trazer a Juliana Caetano aqui, fazer uma entrevista com ela, porque ela é muito, ela se cerca de pessoas muito famosas. Um dia eu vou convidar a Juliana para vir aqui fazer o programa e dar aquela risada gostosa que ela dá. Que só ela tem. É verdade. Você é idealizador e apresentador do quadro Empreenda e Contagie em seu canal no YouTube, né? Levi Correia no YouTube. Coautor do livro Team Leader Coach. Já atuou como professor de graduação e pós-graduação em faculdades. Isso. Que bom. Você vê, que da outra vez a gente falou aqui de muitas questões, mas uma das questões interessantes foi sobre o planejamento para as pessoas não deixarem se sabotar em 2018. Sim. O que é isso aí, não deixar se sabotar? Pois é. Primeiro, obrigado novamente. E quando a gente começa a falar um pouco sobre pessoas e comportamento humano, por definição e um pouco da nossa proteção da nossa mente é evitador. Então, tudo que começa sendo novo, e isso tem algum processo de dificuldade e alguma forma de lidar diferente, já vem um insight dizendo, puxa, cautela. Ou então, você começa a estabelecer um movimento um pouco mais lento. Então, alguns sabotadores do nosso dia começam a aparecer, principalmente quando a gente quer lidar ou com o planejamento em si, ou com o tempo, ou com finanças, né? Eles estão à nossa frente. E quando não tem, nós colocamos. Quando não tem situações, nós colocamos justamente para frear um pouco esse novo, essa novidade, essa forma nova de realizar e de se relacionar. Muito bem. Bom, nós vamos falar também sobre inteligência emocional, porque eu demorei tanto para aprender o que era inteligência emocional, quer dizer, não é que eu demorei, eu ouvia muito, mas eu não tinha exatamente o discernimento. Até que, com você mesmo aqui, a gente acabou entendendo o que vem a ser inteligência emocional, que está ligada, imagino, hoje, diretamente ao sucesso pessoal, não? Sim, um dos requisitos básicos e principais é justamente a gente entender
como que a gente lida com as emoções e como elas nos afetam em determinadas áreas da vida. E a grande sacada, como nós conversávamos e volto a repetir, é justamente a gente conseguir entender aquilo que nos tira do nosso ambiente natural e voltar isso para o ambiente de equilíbrio e de harmonia. Bom, eu acho que o grande desafio hoje, e é sobre o tema que nós vamos conversar, é saber administrar tempo e dinheiro. O que não é fácil. Qual que é mais difícil administrar, tempo ou dinheiro? Se a gente entender que o tempo nos promove dinheiro, o primeiro instante é o tempo. É o né? tempo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Quando fala desse tempo, eu gostava muito, quando era garoto, né, de repetir e ficar pedindo para as pessoas repetirem o que me ensinaram, que o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Exato. Quer dizer, ficou tudo na mesma. Como se administrar o tempo? Pois é, primeiro que essa frase está errada. Ah, é? A gente não consegue administrar o tempo, a gente consegue administrar as tarefas que a gente aloca no tempo. No tempo. Esse é o primeiro mito que a gente tem que desconstruir. Porque o tempo vai ter 60 segundos, uma hora vai ter 60 segundos sempre, o minuto vai ter 60 segundos, uma hora vai ter 60 minutos e por aí afora. E ele é honesto com todos nós. Sim. A cada dia ele nos dá 24 horas para a gente conseguir promover isso da melhor forma possível. E o melhor do tempo é que ele passa para todo mundo, né? Passa para todo mundo. Não é só pra gente. É verdade. Então, o tempo nos dá 24 horas todos os dias para você administrar as suas tarefas dentro desse tempo. Dentro do tempo. Então, quando a gente escuta uma pessoa dizendo eu não tenho tempo, na verdade ela está querendo dizer assim, eu não organizei as minhas tarefas de forma correta e honesta com aquilo que é importante para mim. Verdade, porque de repente alguém pode falar assim, olha, se essa frase eu não tenho tempo ou administrar o tempo, ela fosse revestida de uma veracidade, sim, a gente poderia entender o seguinte, Levi, como você faz tudo certinho, você recebeu de Deus mais tempo do que eu. Exato. E não é verdade. E não é verdade. E também não é uma receita, né? Não é algo que eu faça, o que o Alberto faça, que pode ser copiado por outras pessoas. Cada pessoa tem aí uma série de situações no dia a dia, em algumas ela consegue colocar mais intensidade, mais produtividade, mais força, em outras naturalmente ela coloca um pouco menos de força e de energia. E se a gente perceber, em alguns momentos do dia a gente está mais produtivo e outros menos produtivo. Então, como nós funcionamos é o primeiro ambiente de verificação. Depois, o que é prioridade para mim? Eu passo meus dias reclamando, eu pelo menos identifico o que é importante para mim e onde eu quero chegar. E com isso eu posso começar a rever um pouco de hábito, um pouco de rotina, um pouco de características, um pouco de amizade, um pouco de círculo social, que tudo isso vai me ajudar a alocar melhor aquilo que eu quero dentro do meu tempo, né? Dentro das 24 horas, que na teoria 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho e 8 horas de descanso. Sim, né? Na teoria só na teoria. Na teoria, porque na prática a coisa muda. Não. A gente com o trabalho invade o espaço do lazer, depois com o lazer a gente invade o espaço do sono e aí fica uma coisa assim, né? Como é que se você, por exemplo, for numa consulta, alguém lhe pedir assim, por favor, me ensina como dividir as minhas tarefas no tempo, como que você orientaria? Boa pergunta, Alberto. Primeiro, o que a gente faz é colocar no papel. Tudo, tanto para a área financeira quanto para a área de tempo, eu preciso entender como está. Depois, o que eu quero. E o que está me impedindo a chegar aonde eu quero, né? E em 3 passos é importante a gente dividir. Depois que a gente colocou linha por linha o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite, olhei para aquilo e percebi se tem a ver ou não com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu almejo, com o meu sonho, com aquilo que eu quero, né? Eu começo a perceber se eu tenho muitas atividades urgentes, muitas atividades importantes e muitas atividades necessárias. No geral, a gente foca muito tempo em atividades urgentes. Peraí, gostei desse negócio aí, vamos lá. Urgente, importantes e necessários. Vamos aí pegar as diferenças? Vamos pegar um exemplo. O que é urgente? Urgente é tudo aquilo que me surpreende. Tudo aquilo que eu sei que talvez eu tenha que fazer, ele estava num aspecto necessário para mim, mas eu não dei atenção. Em algum momento aquilo me surpreendeu
E ele voltou num quesito não mais necessário, não mais tranquilo, mais urgente. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para dar atenção àquilo, né? Muito bem. Então, naturalmente, o meu estresse vai lá em cima. Naturalmente, eu já não penso muito bem, eu já saio realizando. E a chance de eu ter uma qualidade alta é muito pequena, é menor. Levi, então, por exemplo, a gente pode entender, salvo exceções, que o que é urgente já foi um dia necessário, já foi um dia importante. Salvo exceções. Salvo exceções por quê? Porque talvez a gente pode, inclusive, dar ênfase àquelas coisas que entram, aquelas coisas que não são controladas por nós, mas que as outras pessoas entregam para nós num quesito urgente, né? E aí, claro, vale o que é importante para nós naquele momento e como a gente lida, talvez, com o sim e com o não, né? O primeiro aspecto é esse. Depois que eu listei tudo, eu vou olhar e claramente, se você fizer isso, você que nos vê, você vai ver que está colocando muita energia para aquelas coisas que te surpreendem. Poucas coisas estão organizadas dentro do seu ambiente necessário, que é onde você alcança seu objetivo. O seu ambiente necessário é aquele que você planeja, organiza, que você para, pensa e realiza. Quando eu não consigo fazer esse processo natural que me leva à qualidade, eu vou indo para o ambiente do urgente. E isso acaba me surpreendendo. E estressando. E estressando, né? Minha carga de estresse lá em cima e, claro, em produtividade. O que é importante? Importantes são coisas que depois que eu estabeleci o que é necessário, eu tenho aquele pulo a mais. Aquilo que vai me fazer chegar mais rápido aonde eu quero. Para falar disso, eu falo rapidamente sobre a zona de conforto, pode ser, Alberto? Claro! Vamos lá. A zona de conforto, se você que nos vê, pode imaginar como se fosse um ovo dentro de um prato. Um ovo dentro de um prato. A gema é a nossa zona de controle. Nossa zona de conforto é a zona que a gente conhece. Então ali não tem frustração. Então ali não tem exposição, ali é tudo muito controlado. Logo, eu não tenho nada além daquilo que eu tenho, né? Depois da gema, que é a zona de controle, eu tenho a parte da clara. Só para fazer uma metáfora, né? Ali eu posso chamar de zona de aprendizado. É uma zona fora da minha zona de controle, mas ela não vai para uma terceira zona, que é a zona do prato, que a gente pode chamar de zona de dor. As pessoas às vezes erram. Interpretar de uma forma errada assim, a mudança acontece fora da zona de controle, concordo, mas existe um passo diferente entre você ir para a zona do aprendizado e outro para você ir para a zona da dor. Quando a gente vai para a zona da dor, a chance da gente voltar é muito mais rápido do que a zona do aprendizado. E não quer dizer que na zona do aprendizado a gente também não aprenda e não machuque, não menos quanto a dor, né? Então nesse campo, o importante é justamente talvez eu olhar para aquele ambiente necessário que eu tenho e entender que um passo para fora dele eu estou agindo em coisas que são importantes, em ações, em pensamentos, estratégias que são importantes e que também não estão dentro da minha zona de controle. Mas não são dois passos que vão me levar para a zona da dor, da zona do machucado, né? Desculpa. Não, só para completar, por que a questão dessa diferença? Porque um passo para mim pode não ser um passo para o Alberto, que pode não ser um passo para você. Então, o que é um passo que eu dou para fora da minha zona de controle, para minha zona de conforto, que me leva para a zona daquilo que é importante, né? Mas também não me leva para a zona do machucado. Porque, por definição, nossa mente é programada para evitar dor. Se eu ficar me machucando, eu vou voltar para dentro da zona de controle. Entendi. E o que é necessário? Necessário é tudo aquilo que eu tenho dentro do meu ambiente que me leva às questões do dia a dia. Né? A minha rotina, a escola, o ambiente profissional, o ambiente de saúde, a minha religiosidade. É tudo que é necessário para eu viver. Né? E a nossa vida, claro, é uma junção entre necessário, importante e urgente. A diferença é onde eu ponho mais energia. Né? Onde que as coisas acontecem com mais naturalidade e com mais eficácia. Isso dentro de uma análise assim de administrar nossas atribuições no contexto do tempo. Isso. Tá. Isso. Depois a gente vai falar também sobre o aspecto financeiro. Isso. Financeiro aqui, não sei como é que você iria classificar, mas no financeiro deve ter aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é urgente, talvez ou que seja supérfluo também, não sei. Perfeito. Como é que isso se divide em mais etapas. Muito bem, então, na teoria, para você se organizar dentro do tempo, você tem que separar o urgente do importante e do necessário. Identificar e separar. Identificar, separar e saber o que aquilo me ajuda a caminhar dentro do meu objetivo.
sair da minha zona de controle e ir para minha zona do meu aprendizado e encontro aquilo que eu quero para minha vida. Então, quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para nada, é uma baita uma pessoa desorganizada, né? Na verdade, ela não está dando prioridade para aquilo que importa. Ela tem tempo, só está priorizando outras coisas. Né? Tá certo, muito bom. Mas, ô Levi, e smartphone, hein? Rouba tempo, não? Meu Deus, e como rouba? Eu costumo dizer que ele é a nossa primeira negociação do dia. Quando a gente acorda, já não tem mais o despertador. O que tem é o nosso celular, nosso famoso celular, e aí tem um aplicativo dentro dele que é o famoso soneca, né? E, no geral, as pessoas não dão sonecação, elas dão 2 ou 3 sonecas, né? Então, eu costumo dizer que a quantidade de sonecas que você dá é igual à sua vontade de levantar e de encontro aos seus objetivos. E, claro, se você já tem uma rede social, se você já olha por e-mails ali, você já pode colocar uns 5 minutos ou 10 pela manhã. Só isso? Sendo ainda... Eu tô administrando errado. que vai fazer falta no dia seu, né? Então, e essas coisas puxam. Essa velocidade das coisas, a pessoa manda uma mensagem, ela tá ali esperando a resposta, né? E isso tudo acaba tirando não só o seu tempo, quanto a sua emoção, ela vai baixando um pouco da sua energia. Então, você sabe que às vezes, olha que coisa interessante, eu penso assim, às vezes a sua preocupação em responder talvez seja maior do que a vontade da pessoa em receber. Em receber. Em ter o retorno. Por exemplo, o que vem esses negócios de bom dia, seja feliz, tem um dia maravilhoso, isso aí é uma coisa também, que devia ter um filtro, né, que me perdoem os que me mandam sempre e tal. Não dá mais pra gente responder, porque é toda hora e tal. E os grupos familiares também. E os grupos familiares, né? Coisa assim. E não só isso, a gente está à véspera do Dia dos Namorados, né? Sim. Se você sai com seu namorado, você sai com o seu namorado ou namorada e mais 2 celulares, né? O jantar a 2 virou jantar a 4. A 4. Você e seu parceiro mais 2 celulares, ou seja, se você tirar uma foto e postar, acabou o ambiente ali, porque você vai querer saber das curtidas, das comentadas. Isso. E o seu relacionamento ali ficou em segundo plano. Assim talvez como seu filho, né? Assim talvez como sua esposa. A tecnologia é importante, Alberto e amigos, mas em que momento eu utilizo ela como recurso e em que momento eu não consigo utilizá-la como recurso e ela toma conta da minha vida? Mas é difícil, é muito difícil administrar isso. Talvez seja no momento, devido à modernidade, devido à evolução, à tecnologia, talvez seja a coisa mais difícil é tirar o smartphone ou minimizar muito o uso do smartphone. É muito difícil. Principalmente para o jovem. Principalmente para essa geração que já nasce com smartphone, né, e transita muito bem. Você pega crianças de 3, 4 anos que sabem onde está o aplicativo de vídeo, né, onde tem as outras coisas, que ela simplesmente transita por aí. Agora, para essas são um pouco mais difíceis, né? É difícil de lidar com essa situação. Agora, para nós e para nossa geração dos nossos pais e avós é mais fácil. Mais fácil, claro. Porque não dependeu tanto disso, né? Apesar de que eu costumo dizer que o que seria da terceira idade sem o smartphone, viu? O que seria? Da terceira idade com o smartphone tá ótimo aí. Bom, mas esse é um dos grandes sabotadores. É um dos grandes vilões. Se você passar num ponto de ônibus, a cada 4 pessoas, 5 estão com o celular na mão, olhando para baixo. Porque chegou uma já com o celular na mão. Verdade. E isso é no semáforo, né? As pessoas já abaixam, ninguém mais olha para o redor, um desafio para a publicidade, né? Os outdoor por aí, né? E inclusive por segurança, né? Muitos acidentes, a pessoa, por ela estar ali no celular ou digitando, né? E 3 segundos a 100 km por hora, né? A gente sabe que pode acontecer. Isso é terrível, né? Isso é terrível, né? Bom, vamos lá, vamos passar para o dinheiro, não? Vamos passar para o dinheiro. Se você se lembrar ou quiser, claro. Se lembrar, se você quiser acrescentar alguma coisa ainda Perfeito. Ao longo da conversa sobre o tempo, a gente vai colocar. Mas vamos lá. Não é fácil também administrar a parte financeira, não, né? Não é fácil. Principalmente se a gente não tem controle sobre as entradas e sobre as saídas, né? Então, vamos fazer um paralelo entre uma família, né, e um solteiro. A gente está aí com um grande número de desempregados, né? Vamos pegar uma pessoa que foi desempregada, ela está desempregada, ela não conseguiu recolocação. Primeiro problema aí, ela não conseguir se reenquadrar nesse novo momento de vida dela, né? Os gastos, os costumes, as rotinas, né? E ela tem um período ali que é suprido pelo seguro, talvez desemprego, mas ela não tem garantia que vai voltar. O problema são os pequenos gastos que formam a grande montanha. Tem até uma frase que diz assim, Alberto, ninguém tropeça em montanha,
Nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas. E de pedrinha em pedrinha a gente constrói a montanha. Então a primeira coisa que a pessoa chega, e dentro do processo que nós fazemos vai, né, porque o financeiro ele é um resultado, né, de toda a vida da pessoa, entender como está, colocar no papel. E aí tem uma primeira dor. As pessoas não gostam de olhar. A parte financeira é uma das partes que elas menos gostam de tocar. E é crucial saber o que está acontecendo comigo, né? Meus gastos diretos, os indiretos, minhas despesas fixas, minhas despesas variáveis, né? Para eu, quiçá, poder economizar, poder colocar na poupança e ver uma vida um pouco melhor. Quanto menos ganho, mais eu preciso controlar, mas também não é uma regra. Tem gente que ganha muito e que também não consegue se controlar, né? Eu só controlo aquilo que eu identifico. Se eu não colocar no papel, ou no palme, ou na folha quadriculada, não tem problema. Eu preciso colocar como que está minha vida financeira. E para isso, desde a balinha ao pão, as despesas fixas e tudo aquilo que rege o meu mês e da minha família. Como fazer isso sem tornar a coisa chata? Porque às vezes você... eu até brinco assim, claro que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que eu passei uma infância, uma adolescência muito boa. Tudo bem, o país tinha lá o seu regime militar, mas eu particularmente, para mim nunca teve problema. Sempre fui trabalhador, nunca fui aproveitador de nada, sempre trabalhei, quer dizer, então, nunca matei, nunca roubei, então, claro. Quer dizer, o que acontece? Para mim, tanto faz o regime que for na teoria. E eu vejo que hoje, eu brinco assim, mas tá meio chato hoje, a vida tá meio chata hoje, porque tudo bem, é importante, você não pode dirigir tendo tomado alguma coisa, mas também acabou, você não pode tomar mais nada, você vai sair, você não pode tomar mais nada, acabou, você não tem mais essa prerrogativa de tomar alguma coisa, você tem que fazer isso em casa, porque é gostoso, você vai comemorar dia dos namorados, vai tomar um vinhozinho, um cálice de vinho, já é suficiente para você, se estiver numa blitz, se complicar. E as coisas estão cada vez... Gasolina, antes estava 3,80 antes da paralisação como protesto a 4,30. Quer dizer, então a situação está ficando cada vez mais difícil. E quando você coloca tudo ali, aí é que você vai ver que está complicado mesmo. E assim como o tempo, né? O dinheiro não é elástico. Não é elástico? Exatamente. Não é elástico. O tempo eu não consigo esticar para cumprir uma atividade. O dinheiro também não, né? E se a gente olhar também, os pequenos sabotadores, eles podem estar ali na minha administração financeira. Ele pode estar, por exemplo, em gastos desnecessários ao longo do meu dia, né? Eu fiz recentemente um levantamento só de cafezinhos de um cliente. Né? E café fora de casa, né? Ele tem ali uma média de R$3,50 até R$5. Em Dubai é 20. Em Dubai é 20. Então, quando você está ali poupando e olhando os detalhes, quando você olha para o final do mês, você fala, caramba, gastei tudo isso de café? Gastou. É assim com café, é assim com salgadinho, é assim com aquela compra de impulso, né? É assim... E aí eu começo a olhar um pouco, quando a gente precisa mudar um pouco desses hábitos, olhar um pouco dos hábitos dos avós. Né? Era comum eu ver minha avó indo com ela no supermercado, indo comprar com uma listinha de compras. Sim, com uma listinha. E ela ia ticando. E em geral ela ia já alimentada. Ela não ia sem alimentar ao supermercado. Isso quer dizer, eu não vou ter impulso, eu não vou comer pelos olhos, como dizem, né? E naturalmente eu vou conseguir ter uma relação melhor. Mas olhando para o lado financeiro, primeiro, né? Eu tenho uma família. Eu preciso agir como uma coisa chamada cumplicidade, caminhar junto em comunhão de interesses. Eu tenho ali filho, filha, esposa, todos ali provêm uma certa despesa, né? Sem dúvida. E nem todos dão a mesma receita. Sem dúvida. Então, preciso colocar realmente no papel como está. O que eu tenho hoje, né? Claro, aqueles gastos maiores vêm normal, mas o que eu preciso preocupar é que os detalhes que são a diferença. Então eu preciso realmente olhar para o meu dia. Eu peço para a pessoa passar aí 1 ou 2 semanas consumindo naturalmente, só anotando para a gente entender o hábito dela, né? E depois traduzir onde eu quero chegar. Eu quero poupar ou simplesmente eu quero estabilizar? Porque tem pessoas que não conseguem ficar no azul, é só no vermelho, né? A conta do limite já fez parte, né, do rendimento dela, né? E o cartão
já está a perder de vista, né? Que é um outro sabotador se nós não soubermos utilizar ele, né? Se bem utilizado, o cartão de crédito, ele nos ajuda. Caso contrário, ele pode nos sabotar, principalmente para as pessoas que pagam o mínimo, né? E isso entra no rotativo. E o que é administrar bem para que o cartão ajude? Me dá uma dica aí, porque até agora não fui ajudado pelo cartão, não. Vamos lá. Ter consciência das datas de vencimento, né? Entender que naquela data de vencimento é importante pagar o total. Né? Sim, nunca pagar o mínimo. Nunca total, parcelar, claro. Nunca pagar o mínimo. E aí que está um erro, porque o que não está na nossa vista pode nos surpreender. Eu fiz uma parcela de 12 de alguma coisa e ela vai vir em algum momento, junto com as 6 de outra coisa, ou com 9 de uma terceira coisa. Exatamente. E aí que me surpreende. E aí que pode me sabotar, porque eu não estava pensando, né? E aí já tive que cumprir com aquele pagamento e, no geral, se eu não estou previsto com isso, eu utilizei o dinheiro do meu limite. E começa um círculo, né? Isso pode me sabotar sempre que eu não tenho uma atenção para isso. Como você disse, e ainda existe o aspecto, tudo bem que nós estamos falando num momento tão complicado de crise, Sim. mas existe um aspecto ainda que você deve, na teoria, poupar um pouco daquilo que você ganha, né? Um determinado percentual. Mas a gente está falando aí, a princípio, de quem é um assalariado que recebe determinado salário. Acho mais fácil controlar. Sim. Recebo X. Gasto Y. Aí, tudo bem, X menos Y vai dar isso aí. Z. E aí a pessoa administra essas 3 colunas, a entrada, a saída e o saldo. Sim. Agora, mas quem é um profissional liberal, quem é um PJ, quem é um palestrante, entendeu? É um coach, um apresentador de programas, então, de repente não tem o seu salário fixo. Não é linear. Como que ele vai separar ali, olha, isso aqui é necessário, isso é importante, isso aqui é obrigatório, isso aqui é supérfluo e tal. Dizendo também que é o seguinte, às vezes, quando você ouve, o governo nunca fala, ele nunca corta na carne dele, mas ele fala cortar na carne da gente, né? Sim. E quando às vezes nós temos que até nos privar de necessidades. Aí, parafraseando o meu querido pai, necessidade não tem lei. Não tem lei. Bom, primeiro ponto, voltando para necessidades ali que a gente utilizou no ambiente da administração do tempo, quanto que eu custo para viver? Se eu sou solteiro, eu custo X. Se eu sou casado, eu custo Y. Eu gostei disso, porque eu muitas vezes, né, em algumas empresas, tive algumas empresas, a gente fala assim, deixa eu ver quanto custa a minha empresa só para abrir a porta. Perfeito. Então, quanto eu custo para abrir os olhos de manhã? Para abrir os olhos, né? Sem contar que de noite dormindo também já custei alguma coisa. Exato, né? Então eu tô parado ali. O que eu preciso entender? Preciso entender esse momento. Quanto que eu custo para viver? Se eu sou solteiro, eu custo X. Eu tenho tanto de receita menos despesa, sobra ou falta alguma coisa. Minha família, quanto custa minha família? Filho, transporte, escola, seguro, convênio, colocar tudo isso na ponta do lápis, saber o custo, isso. São as minhas necessidades, eu preciso disso para viver. Tá, mas eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho objetivo, tá bom. Tem algumas coisas importantes a serem feitas para eu conseguir atingir aqueles objetivos. O que mais eu posso fazer? E aí, se eu não tenho como aumentar a minha receita, da onde que eu tiro um resultado maior? Diminuindo minha despesa. Sim, né? Com certeza. E como que eu começo a cortar despesas? Por uma coisa que os avós falavam muito, supérfluos. Né? Muito bem. Vamos falar então de como cortar as despesas já? E ainda dá tempo da gente falar, por favor, essa história de levantar cedo, porque quando você levanta cedo, você ganha tempo, digamos, dá para você melhorar e tal. E também já ouvi falar que quando a pessoa vai ficando mais velha, vai dormindo menos. Não sei se é verdade não, viu? Então eu tô bem jovem ainda. Mas levantar cedo é um hábito salutar, claro. Muito. E importante para administrar detalhes no tempo? Muito. Principalmente se a gente precisa de mais espaço para o nosso dia, né? Agora volta um pouco antes, né? Eu dormi bem. Porque não adianta eu levantar cedo se eu não estou disposto. E acordar com sono. Né? E geralmente está associado com a minha rotina do dia anterior. Eu só acordo cedo e no horário que eu pretendo, se eu conseguir organizar a rotina, e se eu não levei o trabalho ou minha vida até a noite, né? Até altas horas da madrugada. Senão não adianta nada. Não adianta nada. Bom, vamos lá.
que é bom, supérfluo, cada um tem a análise do que é supérfluo, ela é muito íntima, Claro, né? claro. Porque o que pode ser supérfluo para você, para mim, não faz ser parte de algo extremamente importante, né? Exato, exato. E geralmente isso vem como impulso. E geralmente isso vem em um momento que talvez que eu não precisava, se eu preciso organizar minha vida financeira. Em geral eu parcelo, né? Em geral eu não coloco ele ali na minha vista. E quando eu parcelo, eu trago para o presente uma coisa que eu só teria no futuro. Será que eu preciso disso no presente? Né? Eu parcelei em 12, se eu não tenho condições agora, eu vou ter daqui quantos meses? Eu vou trazer para o presente, então eu quero isso agora, né? Mas eu vou continuar lembrando disso financeiramente dentro do meu extrato bancário até os 12 meses que eu financei ele, né? Agora, qual que é a diferença do que é supérfluo e do que é um hobby, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui, vai. Alguém vai e compra uma moto, não trabalha com a moto, mas gosta de passear no final de semana, isso faz muito bem pro espírito e tal, não sei o que tal. Para uns isso é supérfluo, para outros não. E qual que é essa relação do supérfluo com o hobby? Uma pergunta bem interessante e, na minha opinião, tem a ver com o ganho que eu tenho com isso. Se o meu hobby me ajuda a ser mais produtivo, se ele dá energia e me ajuda, inclusive, a arejar a cabeça, não sei, dependendo do tipo de hobby, algumas pessoas podem olhar isso e falar que é supérfluo. E outros podem entender como um ganho, né? Dentro de alguns trabalhos que eu desenvolvo com algumas pessoas, no final de um trabalho muito intenso, eu coloco uma atividade prazerosa. Porque isso volta como energia. Para alguns olhavam para aquilo e pensariam que seria supérfluo, mas para a pessoa é uma folga necessária, né? Então, evitar a dor e buscar o prazer, mas a dor dentro de um significado, ela faz sentido para mim. Nesse caso, eu olho para o meu resultado. O supérfluo, ele, geralmente eu fico chateado depois. Eu fico frustrado, né? E nem sempre eu olho em primeira instância. Talvez as pessoas que estão ao redor podem olhar, mas vai muito daquilo que é importante para mim, né? Porque também a gente pode entender como uma válvula de escape. Pode. Que também faz parte da vida. Pode, com certeza. E não adianta, a gente tem que entender os dois lados. Levi, todo mundo quer ter sucesso. Sucesso e tal. Sucesso é algo relativo também, né? Total. E na minha percepção, bom, eu tenho 2 filhos gêmeos, né? Já é um sucesso. Já é um sucesso, né? Se a gente entender que um filho é como se fosse uma empresa, que tem necessidades, tem demandas, você tem que dar assistência. Ele passa um ano, você faz um aniversário dele, você fala, puxa, fui feliz. Ou melhor, fomos felizes, né? Porque a gente faz sozinho, minha esposa, a família, né? Então, o sucesso, na minha opinião, é a soma de resultados positivos dentro do seu objetivo a curto, médio e longo prazo, né? Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu busco. Então está muito mais a ver ligado com o desejo do que com aquilo que eu tenho hoje, né? Então a soma de pequenos resultados positivos para mim é sucesso. E essa luta desesperada, desenfreada por dinheiro, por conquistar, por comprar, porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Se as pessoas entendessem que chega um determinado momento da vida que dinheiro vira troféu, que você não usa mais, elas seriam muito mais felizes, não? Muito mais felizes e menos pesadas, né? Isso deixa a nossa vida um pouco mais leve e no final o dinheiro é importante porque a gente vive num sistema que precisa dele para sobreviver. Mas quando a gente para e pensa no amor, na compaixão, no relacionamento, isso de forma duradoura não é comprada com dinheiro. Com toda saúde, né? Também. Saúde. É aquela história de que as pessoas vivem durante a vida toda sacrificando a saúde em busca do dinheiro e quando chega um determinado momento da vida... Para buscar a saúde. Para buscar a saúde, E às vezes não tem tempo para isso. E não tem tempo. Não, e há danos irreparáveis na saúde, há danos que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar, né, o Levi? Não, nenhum. Levi, você continua atendendo na sua, digamos, seu consultório? Sim. E dando palestras? Eu trabalho diariamente atendendo pessoas, né? Tanto atendimentos pessoais quanto profissionais, também dou treinamentos,
dentro e fora de empresas, e palestras, né? Tenho o prazer de dividir aí alguns dias da minha vida, levando um pouco mais de reflexão para as pessoas, e quando a gente pode deixar um pouquinho para o outro, a gente se alimenta disso também, né? Muito gostoso, muito prazeroso, Roberto. Muito obrigado. Muito obrigado. Querido Levi Correia, foi Gratidão. muito bom. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Falei aqui com o Levi Correia, que é coach profissional, e você aí teve uma noção melhor de como administrar todas as suas coisas num período de 24 horas do seu dia, e também para você ter aí uma noção um pouco melhor de como controlar sua vida financeira, tá bom? Gente, é o seguinte, hein? Vai começar a Copa do Mundo. Eu volto hoje às 7 horas da noite falando de Copa, dos jogos, da Série A, da Série B, enfim, dentro do nosso RF Sport Clube, tá bom? Espero todos vocês à noite, 7 horas, hein? Até mais, tchau.